Boa noite, meus amigos, para aqueles que estão vendo aí nessa quarta-feira à noite, né? Vamos então, continuando o estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos hoje estudar aqui, nós estamos no capítulo 4, né? Que fala da pluralidade das existências. Nós já vimos estudo a respeito da reencarnação, a justiça da reencarnação, a encarnação nos diferentes mundos, e agora nós estamos nesse item aqui, né, das transmigrações progressivas. Então, nós vamos lá hoje para a pergunta 192, que diz assim: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Ou seja, né, a pergunta é: dá para numa encarnação só a pessoa fazendo tudo perfeito já se transformar num espírito puro? E a resposta é não, pois que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Então, aquilo que a gente julga ser perfeito, muito longe está da perfeição. Por quê? Porque a noção que nós temos de perfeição é aquela limitada ao nosso aperfeiçoamento aqui na Terra, né, limitada ao nosso grau de evolução aqui na Terra, e que é muito baixo. Nós sabemos que a Terra é um dos planetas mais baixos aí na escala evolutiva dos planetas, né? Então, nós estamos com as limitações desse nosso grau evolutivo. Então, poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas a se seguirem. Então, o que está dizendo aqui a resposta para nós, né, dos espíritos, é que não é possível, né, atingir o grau de perfeição de espírito puro em uma encarnação só, nem em duas, nem em três, né? Porque são milhares de encarnações necessárias, desde aquela nossa primeira encarnação que a gente estava vendo lá na questão da semana passada, até uma das últimas encarnações, que provavelmente nós estamos muito longe dela ainda, né? E em cada encarnação o espírito vai crescendo num sentido. Então a gente vê aqui que está grifado, olha, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Então, em algumas encarnações a gente progride mais em ciência, em outras a gente progride mais em moral. Quantas vezes, né, a gente vê aí grandes cientistas encarnados no momento se dizerem ateus, né? Muito provavelmente, né, eles são ateus nesta encarnação, mas eles não são ateus em todas as encarnações em que eles vieram vivendo até aqui, e provavelmente não serão nas próximas. Provavelmente nesta encarnação, para se desenvolver em ciência, ele precisou deixar de lado a crença em Deus. Não que isso seja necessário, conheço vários cientistas importantes, não pessoalmente, claro, né, mas conheço vários cientistas importantes que creem em Deus, e há inclusive físicos famosos que hoje trabalham na comprovação da existência de Deus, ou pelo contrário, né, não pela tese, mas pela antítese, dizer que não seria possível o universo ser do grau de perfeição que for, tendo sido criado ao acaso, né? Uma simples explosão criou tudo no grau de perfeição que era. Tem gente que hoje trabalha em provar que isso não seria possível, ou seja, não sendo possível quer dizer que alguém perfeito é que criou. Enfim, e em algumas outras encarnações importa que o espírito cresça em moral. Muitas vezes não é
possível para o espírito crescer em moral e em ciência ao mesmo tempo, na mesma encarnação. Então, em algumas ele cresce mais num aspecto, em outras ele cresce mais no outro aspecto, e assim vai sucessivamente adquirindo a perfeição aos poucos, né? Aí tem aqui uma segunda pergunta dentro ainda da 192. Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? E aí a resposta é positiva, né? Sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Ou seja, só aquele que não toma cuidado com a sua progressão moral, com a sua progressão espiritual, né, que permanece sempre no mesmo ponto. É possível permanecer no mesmo ponto, né? Nós vamos ver na pergunta seguinte que só não é possível regredir. Aqui no livro aquelas palavras do Miramês, né, que comenta o Livro dos Espíritos, a tônica que ele dá para a pergunta 192 é a gradatividade, né? Ele diz que, né, não vou ler esse trecho todo que é longo, mas ele diz que não é possível, né, ele confirma evidentemente que não é possível a evolução numa só encarnação, que tudo vem muito devagar, né, e que ao seu tempo. E aqui no finalzinho, né, ele coloca assim, olha, lembremos-nos todos os dias da gradatividade, nunca parar, mas jamais crescer desordenadamente, sem as possíveis seguranças, como viajores de Deus e de Cristo. Então, ele diz que não adianta você ter pressa para querer evoluir rápido demais e fazer tudo errado, né? Ou seja, como se diz em português, né, meter os pés pelas mãos. Tem que ser tudo ao seu tempo, né? Claro que com esforço constante para a melhoria, mas dentro daquelas limitações que nós sabemos que nós temos. Ainda dentro da questão 192, muitas vezes, né, as pessoas me perguntam, e eu também me pergunto, nem Jesus. Jesus foi um espírito criado de forma diferente? Ele já era perfeito desde sempre? Segundo os ensinamentos do próprio Jesus e dos Espíritos, né, nesse conjunto de livros que compõem a base da doutrina espírita, não. Jesus foi criado da mesma forma que todos os outros espíritos. Muito provavelmente muito antes, né? Muito provavelmente quando nós fomos criados enquanto espíritos, né, lá na nossa primeira encarnação, Jesus já estava há muito tempo na condição de espírito puro, mas ele também passou por todos os graus da evolução, porque todos os espíritos passam. Evidente também que não foi aqui na Terra, né? Um espírito, Jesus, evidentemente, é um espírito muito mais antigo do que o próprio planeta Terra, né? Tanto é que ele foi designado para ser o governador do planeta Terra desde o princípio do planeta Terra. Então essa evolução dele se deu em outros mundos, evidentemente, mas também foi criado da mesma forma que nós e atingiu a perfeição. Passando agora para a questão 193, nós vemos aqui: pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? E aí a resposta é: com relação à posição social, sim. Com espírito, não. Então aí é que vem aquele conhecimento que nos é passado pelos espíritos, de que os espíritos não regridem jamais, né? A evolução, uma vez atingida, não volta atrás. Isso é uma das leis de Deus, né? Eu acredito, e nós vemos nos ensinamentos que Deus criou um conjunto de leis perfeitas e imutáveis que fazem com que os mundos, né, e suas criaturas cresçam em harmonia para a evolução. E uma dessas leis é que o espírito não regride nunca em evolução. Então, se nós recorrermos mais uma vez aqui ao nosso amigo Miramês, né, ele coloca aqui, né, na pergunta 193, o comentário dele é subir e crescer, né? Então ele comenta, né, também não vou ler aqui todo esse texto, mas ele comenta aqui nesse texto que, claro, o homem pode
numa encarnação, vir em condições intelectuais ou em condições financeiras ou em posição social muito abaixo daquilo que veio numa encarnação anterior. Isso sim, mas isso está ligado à matéria. Né? Fala assim, mas condições intelectuais não. Sim, sim, porque as condições intelectuais muitas vezes servem para que a pessoa aprenda determinadas coisas. Então, numa encarnação, um espírito pode vir extremamente inteligente para desenvolver aquelas qualidades da ciência, por exemplo, e numa outra, ele precisa de uma certa restrição da sua capacidade intelectual para desenvolver outra coisa. Tá? Ou, por exemplo, vamos pensar aqui nos espíritos que se suicidam, naquelas pessoas que se suicidam e acabam por vir numa encarnação posterior privados da parte intelectual, porque estragaram de forma demasiadamente grave, por exemplo, a região do cérebro, então vem com problemas mentais. Então essa criatura naquela encarnação, ela vem desprovida de capacidades intelectuais, mas é importante que a gente lembre aqui, que no texto tem um pedacinho que fala aqui, olha, o que ele sabe está registrado para a eternidade. Então, o que pode ser é que determinados conhecimentos podem, numa determinada encarnação, ser obscurecidos, a pessoa fica privada daqueles conhecimentos naquela encarnação, mas depois que volta para a erraticidade, recobra, com o tempo, tudo o que está registrado em sua mente, que isso não se perde jamais. Então, lembrar aqui, subir e crescer é a tônica da resposta dessa pergunta. É possível que o espírito reencarne em condições menos favoráveis economicamente, posição social e até intelectualmente, mas regredir moralmente, não. Isso não é possível. Boa noite a todos. Tenham um excelente resto de semana, e que Jesus esteja com sua paz entre nós sempre.